Boa tarde, nós somos acadêmicos de medicina, cursamos o terceiro período na instituição FAMENE e esse vídeo tem como objetivo explicar sobre a degeneração celular, mais especificadamente a degeneração gordurosa. O grupo é composto por Dimas Lira, Fernanda Queiroz, Fernanda Moura, Isadora Maísa, Kézia Radassa, Maria Clara Rezende, Renata Limoura, Rita Érica e Robson Graziani, com a docente Viviane Marcelino. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a degeneração celular. É um processo patológico que ele é caracterizado por modificações na morfologia celular, da morfologia das células, que geralmente eles são irreversíveis e resultam no acúmulo de substâncias no interior das células, ou seja, quando há uma perturbação do metabolismo celular. E por serem reversíveis, quando o estímulo cessa, vão ocasionar na volta da homeostasia, da normalidade da célula. E quando é irreversível, leva à morte celular. Exatamente como eu estava falando no slide anterior, esse aí é um esquemazinho que mostra. Nós temos uma célula normal, que sofre a ação de um agente lesivo, um estímulo, que faz ter um estresse fisiológico para que haja adaptação celular acerca desse agente. Aí, quando tem um estresse fisiológico, tem adaptação. Quando não acontece essa adaptação, tem a incapacidade de se adaptar, ocasionando uma lesão celular. E aí, essa lesão, como já havia falado, ela pode ser reversível ou irreversível. Se for irreversível, leva à morte celular, que é necrose ou apoptose. E se for reversível, a célula volta à homeostasia, mantém a homeostasia, né? Volta ao seu estado normal e mantém o equilíbrio. No caso, o tipo de uma lesão reversível que nós podemos falar é a degeneração. A degeneração, falamos de uma lesão celular reversível por acúmulo de gordura, proteína, água, carboidratos, e elas são classificadas dessa forma, de acordo com a natureza da substância acumulada na célula. Uma dessas degenerações é a degeneração hidrópica, que é o acúmulo de água e eletrólitos no interior da célula, aumentando o volume da mesma, causando um desequilíbrio hidroeletrolítico, que pode ser chamado também de vacuolar ou granular degeneração. Degeneração vacuolar, granular ou hidrópica. E o que é que pode causar essa degeneração? A hipóxia, agentes tóxicos, distúrbios circulatórios, hiperemia. Uma outra degeneração que nós temos pode ser a hialina, que é o acúmulo de proteínas no interior do citoplasma celular. E as causas vêm de proteínas endocitadas produzidas em excesso, proteínas em geral produzidas em excesso, reabsorção de proteínas pelo epitélio tubular renal, defeito no dobramento da proteína. Temos também a degeneração mucoide, que é o acúmulo de muco, glicoproteínas, o acúmulo de proteínas associadas a carboidratos nas células epiteliais. Tem o aumento da função secretora dos epitélios que produzem muco, e essa é uma das causas. A hiperprodução de muco nas células do trato digestivo e respiratório, síntese em excesso de mucina em adenomas e adenocarcinomas, que é o caso dos cânceres de estômago, intestino, ovário, inflamações agudas nas mucosas dos sistemas reprodutório, digestório e genital. Temos também a esteatosa, que são gorduras neutras, os triglicerídeos, que é o que a gente vai dar ênfase hoje, a degeneração gordurosa, que tem como causa já as toxinas, a desnutrição proteica, diabetes mellitus, obesidade, anóxia, que é um acúmulo anormal de lipídios no interior das células parenquimatosas. O fígado é o principal órgão afetado, mas também tem outros que são afetados, o rim, o miocárdio, músculos esqueléticos, o pâncreas. E nós também temos, por último, a lipólise, que tem como causa o tabagismo, doenças metabólicas, obesidade, que são não triglicerídeos, colesterol e lipoproteínas. Meu nome é Robson e a gente vai falar agora sobre a etiologia da degeneração gordurosa, né, também chamada de esteatose. A etiologia que vai falar sobre as causas e origens da esteatose, né? A esteatose nada mais é do que o acúmulo anormal de gordura, triglicerídeos, no citoplasma.
E onde isso ocorre, né? Em que local isso ocorre? Isso ocorre no epitélio tubular renal, que pode dar causa de alguma insuficiência renal, no músculo cardíaco, podendo provocar um infarto agudo do miocárdio, mas ela vai ocorrer principalmente no fígado, porque é no fígado que ocorre o metabolismo das gorduras, mais precisamente nos hepatócitos. Então, a etiologia pode ser dada através de alterações no metabolismo dos ácidos graxos, através de agentes tóxicos que vão atrapalhar esse metabolismo, a hipóxia, alguma anemia, fazendo a diminuição ali de ATP, distúrbios metabólicos, alterações na dieta. Mas para a gente entender a esteatose, é muito importante que a gente entenda o metabolismo do ácido graxo. Então, como eu disse, esse metabolismo ocorre no fígado. A partir da dieta, o corpo ele absorve o ácido graxo. Esse ácido graxo, a partir da circulação, é transportado para o fígado. E lá na célula do fígado, né, o hepatócito, ele vai sofrer, o ácido graxo vai sofrer uma esterificação e formar os triglicerídeos. É ali no fígado também que vão ser formados colesterol, fosfolipídios e corpos cetônicos, que no caso de algum jejum prolongado, de uma dieta baixa em carboidratos. Então, sabendo disso, sabendo desse metabolismo, a gente pode perceber que a causa da esteatose pode ser uma ingestão elevada de lipídios, né? Esse lipídio que o fígado não daria conta de fazer todo esse metabolismo, e esses lipídios vão acabar ficando acumulados lá no fígado. Além disso, também um nível elevado de acetil-CoA. O acetil-CoA ele é responsável por dar início ao ciclo de Krebs. Então, se o ciclo de Krebs ele não é iniciado porque o corpo entende que existe acetil-CoA em excesso, existe ATP em excesso, esse acetil-CoA vai ser desviado do ciclo de Krebs também para a formação de lipídios, e esse lipídio essa gordura vai acabar sendo armazenada. Além disso, a baixa utilização de lipídios, né? Por carência de ATP. O corpo ali ele não tem energia para utilizar os lipídios, e também a baixa exportação, então baixa formação de lipoproteínas. São justamente as lipoproteínas que fazem o transporte desses lipídios. Se a gente não tem esse transportador, os lipídios vão ficar também estocados, causando a esteatose. Bom, eu vou falar um pouco sobre a patogenia da esteatose. Quando ocorre interferência ou alteração tanto no estado do lipídio como alteração de qualquer etapa do metabolismo dos lipídios, a gente vai ter o processo de esteatose. Para entender melhor o processo de degeneração, é necessário analisar como ocorre o processo natural de metabolismo dos lipídios. Ao ingerir um alimento rico em gordura, esse conteúdo, ao chegar no intestino delgado, ele vai sofrer o processo de emulsificação pelos sais biliares, formando o que nós vamos chamar de quilomicrons, que serão absorvidos pelos enterócitos e vão chegar até o fígado, mais precisamente dentro dos hepatócitos, onde irão continuar o processo de metabolização, onde vai ocorrer a eliminação do excesso dessa gordura. No hepatócito, ele vai chegar sob a forma de ácido graxo, onde uma das primeiras fases, ou do primeiro processo, é a beta-oxidação, onde vai ser sintetizado ATP, que vai ser utilizado como forma de energia, como fonte de energia. Esse ácido graxo ainda também vai sofrer esterificação no retículo endoplasmático liso, que ocorre a associação de um glicerol com 3 ácidos graxos, formando os triglicerídeos. Esses triglicerídeos vão ser encaminhados para o complexo de Golgi, onde serão armazenados e, por meio das apoproteínas que serão formadas no retículo endoplasmático rugoso, serão formadas as lipoproteínas. Essas lipoproteínas vão, em seguida, passar pelo processo de secreção de vesículas, de LDL, VLDL ou HDL, onde o excesso de gordura vai ser
eliminado do hepatócito por meio dessas vesículas. Se eu tiver qualquer alteração nesse processo de metabolização do hepatócito, vai ocorrer um acúmulo de lipídios na célula. Esse acúmulo de lipídios em excesso na célula vai dar origem ao processo de esteatose. Nós podemos citar algumas alterações que podem interromper o processo de metabolização da gordura, como o alcoolismo, a hipóxia, a desnutrição proteica, os agentes tóxicos e a obesidade. Boa tarde, sou Renata. Vou falar um pouco da esteatose causada pelo uso do etanol. Então, ela é a causa mais conhecida e estudada de esteatose hepática, porque o álcool ele vai ser metabolizado no fígado e aí vai ser usado para isso 3 vias de metabolização. A primeira se dá pelo sistema microssômico de oxidação do etanol, que vai usar o citocromo P450. Então, com o uso do etanol, ele vai induzir, vai aumentar a ação desse citocromo para poder metabolizar. A segunda via se dá pela via do álcool desidrogenase, pela ADH, que ocorre no citosol. E aí, o íon hidrogênio ele vai ser transferido para o NAD para formar NADH. A terceira via é a via da catalase, que ocorre nos peroxissomos. Ela é menos importante, ela só contribui com 10% do metabolismo do álcool. Independente da via de metabolização usada, todas 3, o produto final vai ser o cetaldeído. E aí, nas mitocôndrias, vai sofrer a ação da aldeído desidrogenase e vai ser convertido em ácido acético. Então, no etilismo, a esteatose ela vai resultar de vários fatores, todos relacionados com esse metabolismo, que é feito no fígado. Então, vai ter a menor disponibilidade do NAD, já que o NAD ele vai estar sendo usado na ação, na via do álcool desidrogenase para formar NADH. E o NAD ele é importante para rodar o ciclo de Krebs. Então, como ele vai estar reduzido, não vai ter NAD suficiente para oxidar os lipídios. E aí, isso vai contribuir para o acúmulo de gordura nos hepatócitos. A segunda se dá pela maior disponibilidade de ácido acético, já que todas as vias também o produto final, depois de passar pelas mitocôndrias, vai ser o ácido acético. Então, a maior disponibilidade dele, como também de acetil-CoA, vai induzir a síntese de ácidos graxos, que somado com os ácidos graxos presentes na circulação, vão originar triglicerídeos, que também vai se acumular nas células. O terceiro fator se dá pelo acúmulo de triglicerídeos. O metabolismo do etanol, ele vai gerar, cetoaldeído e radicais livres. E esses 2 componentes, eles vão ter ação nas lipoproteínas. Então, vai comprometer o transporte dos triglicerídeos pelas lipoproteínas. E o quarto fator, a esteatose, no caso, ela vai ser agravada pela desnutrição, já que vai ter uma baixa disponibilidade de proteína, que é primordial para a síntese das lipoproteínas, que é quem vai fazer o transporte dessa gordura. Então, vai ocorrer tanto uma redução na síntese, como quando ela é formada, vai ocorrer um comprometimento, de uma ação negativa do cetaldeído e de radicais livres que são gerados no metabolismo do etanol. Outro fator também que pode levar à esteatose hepática é um quadro de hipóxia, que normalmente vem secundário a algum problema de saúde, que normalmente é anemia, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, que podem ser encontrados nesses pacientes. Então, o ciclo de Krebs ele é uma reação aeróbia, então ele precisa de oxigênio para que ocorra. Como na hipóxia não vai estar tendo disponibilidade suficiente de oxigênio para rodar esse ciclo de Krebs, ele vai ocorrer de forma ineficiente. Então, ele não vai produzir energia, não vai produzir ATP. Então, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um aumento da síntese de ácidos graxos pelo excesso de acetil-CoA,
que ele não vai ser oxidado no ciclo de Krebs, né, por conta da hipóxia, por conta da falta de oxigênio, e vai se acumular nas células. Além também de ter uma dificuldade na síntese dos lipídios complexos e a redução da utilização de ácidos graxos e triglicerídeos, que vai favorecer esse acúmulo. A desnutrição proteico-energética é um fator que pode causar a esteatose, pois a carência de proteínas diminui a síntese de lipoproteínas e a excreção de triglicerídeos. Causas comuns que podem ser citadas são dietas opcionais muito radicais, especialmente se obedecidas por um longo período, desnutrição por carência de nutrientes, internações prolongadas em setores secundários ou terciários. A ingestão calórica deficiente mobiliza lipídios do tecido adiposo e aumenta o aporte de ácidos graxos para o fígado. Em adultos, desnutrição proteica não induz esteatose como na infância, além de inibidores da síntese proteica nem sempre induzirem esteatose hepática. Por outro lado, inibidores da síntese proteica podem provocar esteatose mediante bloqueio na utilização de triglicerídeos, sem que a síntese proteica tenha sido reduzida. Agentes tóxicos também podem causar esteatose. Um exemplo deles é a lesão do retículo endoplasmático rugoso. A menor disponibilidade de NAD, pois como o NAD é necessário para a oxidação de lipídios via ADH, sua redução contribui para o acúmulo de gorduras. A maior disponibilidade de acetil-CoA também proporciona esteatose, pois o excesso de acetil-CoA induz síntese de ácidos graxos, que somados aos provenientes da circulação, originam triglicerídeos que se acumulam nas células. A redução no transporte de lipoproteínas também, porque o acetaldeído e os radicais livres alteram microtúbulos e microfilamentos, afetando a síntese de lipoproteínas e reduzindo a síntese das mesmas. Bem, apesar da esteatose ocorrer a nível celular, é possível observar alterações macroscópicas no órgão em decorrência desse acúmulo de gordura, né? Então, as principais características macroscópicas que a gente observa no fígado é o aumento do tamanho, do peso e do volume do órgão. Na imagem, a gente consegue observar que o que está mais acima, ele é bem maior quando comparado com o que está mais abaixo. Além disso, é possível visualizar também vasos em fendas, uma coloração amarelada e bordas arredondadas, e isso da coloração é bastante característico de esteatose, além do aspecto untoso ao tato. Então, se fosse possível pegar no órgão, seria observado, sentido que ele é extremamente liso em decorrência do acúmulo de gordura. E na esteatose, se a gente pegar uma amostra desse fígado e fazer um preparo, colocar no microscópio, a gente vai observar a presença de círculos vazios. Esses círculos vazios significa que a gordura estava ali, porém no preparo da lâmina ocorreu uma lavagem e a gordura saiu e ficou apenas os espaços vazios nos hepatócitos. Variando esse tamanho, a gente tem sugestões de doenças que causou aquilo, essa esteatose, né? Então, vacúolos pequenos são sugestivos de doença metabólica aguda, que a gente pode enquadrar a obesidade, principalmente aquela obesidade caracterizada pelo aumento da circunferência abdominal, além de hipertensão arterial, alterações de colesterol, triglicerídeos ou glicemia. Já os vacúolos grandes, eles são sugestivos de doença tóxica, que a gente considera o uso abusivo de álcool ou intoxicação por medicamentos, ou uma doença viral crônica, que vai se encaixar as hepatites virais. Outra característica que a gente observa no microscópio são os núcleos. Os núcleos, eles vão ser excêntricos, ou seja, eles vão sair do centro da célula, do hepatócito, e eles vão migrar e ficar na periferia. Então, essa é outra característica também bem marcante que é presente na esteatose. Nesse slide, nós conseguimos ver de maneira mais ilustrativa as características, tanto microscópicas quanto macroscópicas, que a gente pode observar em um fígado que tem esteatose quando comparado àquele fígado que está normal, ou saudável. Agora eu vou falar para vocês um pouco das lipidoses e aterosclerose.
As lipidoses são acúmulos intracelulares de outros lipídios que não são triglicerídeos. Em geral, são representados por depósitos de colesterol e seus estéreis. Os depósitos localizados de colesterol e seus estéreis podem ser formados em artérias, formando a aterosclerose, na pele, formando os xantomas, ou em locais com inflamação crônica. A aterosclerose faz parte de um grupo de processos que tem como espaçamento da parede e diminuição da elasticidade vascular. É uma doença de progressão lenta e precoce em que há a formação de uma placa ateromatosa na camada íntima dos vasos. Os grandes vasos arteriais são predominantemente afetados, como, por exemplo, as artérias aórticas, cerebrais e coronais. E sua característica mais marcante é o acúmulo de gordura na parede das artérias. O mecanismo para a formação da placa aterosclerótica se deve aos lipídios, como o LDL, o transportador de colesterol de baixa densidade, que se acumulam facilmente em casos de lesão do endotélio, pois há um aumento da permeabilidade da túnica íntima e, quando se oxidam, liberam fatores quimiotáticos que atraem as células de defesa. Esse depósito de lipoproteínas é proporcional à concentração destas no plasma. As moléculas de adesão, recrutadas pelo dano endotelial e pela LDL oxidada, atraem linfócitos e monócitos. Estes, induzidos por proteínas quimiotáticas, migram para o espaço subendotelial e se diferenciam em macrófagos e se transformam em células espumosas. Outros mediadores de inflamação recrutam a migração de células musculares lisas da camada média arterial para a camada íntima, e elas, assim como os macrófagos, também captam o LDL. Essas células produzem fatores de crescimento, citocinas e matriz extracelular. O resultado disso é uma placa aterosclerótica composta de células musculares lisas da íntima, circundada por tecido conjuntivo e lipídios intra- e extracelular. Além disso, é importante destacar fatores como hiperlipidemia, tabagismo, hipertensão, doenças metabólicas. Elas predispõem injúria endotelial, que deve ao acúmulo de lipídios, no caso da hiperlipidemia, da toxicidade, no caso do tabagismo, a alta pressão, no caso da hipertensão, e estresse metabólico, no caso de doenças metabólicas. A aterosclerose, ela desencadeia quadros graves como angina, infarto do miocárdio, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal e doenças vasculares periféricas. Quando a aterosclerose é observada de forma microscopicamente, é observado o espaçamento da túnica íntima, consistindo em tecido fibroso denso e fibras musculares lisas. É comum ocorrer a deposição de lipídios, como, por exemplo, os cristais de colesterol. Também pode ocorrer calcificação, o que gera um aspecto quebradiço na artéria. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os xantomas, que são lesões na pele sob a forma de nódulos ou placas, que, quando superficiais, têm uma coloração amarelada. Microscopicamente, elas são formadas por aglomerados de macrófagos espumosos, carregados de colesterol. Os xantomas, eles surgem geralmente em pessoas com aumento de colesterol sérico, embora também possam ser encontradas em pessoas com hipercolesterolemia. Em algumas inflamações crônicas ou em áreas de necrose em reabsorção, são encontrados macrófagos espumosos carregados de colesterol, mas também de fosfolipídios, originados de restos celulares fagocitados. Bons exemplos são a pielonefrite xantogranulomatosa e os macrófagos espumosos que se formam nas áreas de reabsorção de necrose no tecido nervoso. A formação dos xantomas é muito comum de acontecer em pessoas que possuem hábitos de vida pouco saudáveis, com alimentação muito rica em gorduras, o que favorece esse acúmulo de colesterol e de triglicerídeos. No entanto, o xantoma também pode acontecer como consequência de outras doenças, como diabetes descompensada, cirrose biliar ou insuficiência hepática. Pronto, agora a gente vai resolver uma questão. A esteatose hepática, também chamada de fígado gorduroso, é caracterizada pelo acúmulo de gordura no interior das células do órgão.
o problema é relativamente comum e atinge cerca de 30% da população, sendo que metade desses casos pode evoluir para quadros graves. Isso porque quando o aumento da gordura ocorre de maneira constante por tempo prolongado, pode trazer diversos danos à saúde. Sobre a referida doença, é incorreto afirmar que a patologia pode afetar a degradação do álcool, hemácias envelhecidas e outras substâncias tóxicas realizada pelo referido órgão citado no texto. B. Em casos graves dessa patologia pode haver cirrose hepática. C. O fígado gorduroso, glândula exclusiva dos vertebrados, pode apresentar dificuldade na produção da bile. D. A esteatose hepática é causada tão somente pelo consumo exagerado do álcool por períodos prolongados. E. A ingestão de ácido graxo poliinsaturado como ômega 3 presente nos peixes como atum e salmão significa pelo meio caminho andado para a proteção do fígado. Podemos perceber que a questão ela pede a alternativa incorreta sobre a referida doença. Aí percebemos que na letra D fala que a esteatose hepática é causada tão somente pelo consumo exagerado de álcool por períodos prolongados. Não, minha gente, ela não é causada tão somente pelo consumo exagerado de álcool por períodos prolongados. Tem várias outras causas, como por exemplo, a anemia intensa, que pode causar hipóxia, infecções virais, diabetes descompensadas, reações medicamentosas. Tem a questão do alcoolismo crônico, certo? Tem também desnutrição proteica, jejuns prolongados. Ou seja, a patogenia dos mecanismos vai depender da causa da via que foi alterada. Entendeu? Um exemplo aqui eu vou falar sobre a desnutrição proteica. O que é que acontece? A proteína ela vai ser digerida, vai ser absorvida como aminoácidos, vai para a corrente sanguínea, que vai ser entregue para as células, inclusive os hepatócitos, certo? Que estão lá no fígado. Eles vão utilizar esses aminoácidos para a síntese de apoproteínas, para que aconteça a secreção de lipoproteínas. Se eu tenho uma redução na ingestão de proteínas, automaticamente eu vou ter uma redução de aminoácidos para as células. Isso vai fazer com que o metabolismo ele seja perturbado na síntese de apoproteínas, entendeu? Vai ter essa diminuição na secreção de lipoproteínas, vai fazer com que o lipídio de gordura fique acumulado de forma anormal nos hepatócitos, causando a esteatose hepática. Ou seja, a patogenia, o mecanismo é a alteração da síntese de apoproteínas, que vai reduzir a secreção de lipoproteínas, e a causa é a desnutrição proteica. Então, eu não posso dizer que é tão somente pelo consumo exagerado de álcool por períodos prolongados, entendeu? Porque tem esses outros tipos de causa, que cada causa vai agir de forma diferente, alterando o metabolismo celular, certo? Pronto, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi nossa apresentação. Muito obrigada por assistir e até a próxima, se Deus quiser.